Olá amigos, eu sou o Fabrício e eu estou aqui direto da Futuri SP. Nós trouxemos aqui um consultor que fez uma palestra bacana aqui falando de quem são os inimigos do provedor, né? A gente não imagina às vezes que o provedor pode ter determinados inimigos e aí o Guilherme vai apresentar para vocês quem são esses inimigos e como evitar problemas com ele. O advogado Guilherme Nigri vai falar um pouquinho para vocês sobre quem são esses inimigos e como evitá-los, né, Guilherme? Exatamente. O título da minha palestra, ele é sensacionalista, tá? Quem são os inimigos dos provedores? O inimigo nem sempre é um opositor, tá? Mas situações também. Aí eu trouxe como exemplo o governo, Estado, tá? Eu trouxe como exemplo o concorrente e trouxe como exemplo, por incrível que pareça, o próprio cliente. O governo, por exemplo. Vamos lá. O governo, para você ter uma empresa, né, você precisa primeiro tirar o seu CNPJ. Se é uma empresa de telecomunicações, você precisa de ir à Anatel obter a sua licença. E após o início das atividades, você precisa estar recolhendo seus tributos e cumprindo com suas obrigações. A partir do momento que você é uma empresa regular, né, cria-se diversas obrigações, tanto no âmbito administrativo da Anatel quanto no âmbito fiscal. E são situações que, se você não cumprir a regra, se torna-se um inimigo para você. O governo vai vir cobrando. O governo vem cobrando. Por exemplo, na Anatel, se você não cumpre as obrigações, eles estarão PADOS, que é procedimento administrativo de descumprimento de obrigações. Então, vem diversas penalidades. Primeira, mais breve, é uma advertência, depois uma multa, depois a suspensão provisória, tem as obrigações de fazer, de não fazer, até mesmo a caducidade, que é a perda do direito de exercer a atividade de telecomunicações. Então, assim, o cumprimento das normas, das regras, é essencial para o desenvolvimento da empresa. Tá? Com relação aos tributos, se a empresa não recolhe da forma correta, vai criando um passivo. E aí a empresa que tinha tudo para ser um sucesso, de repente ela morre, tem uma morte súbita, ou então vem a falência, e é uma empresa que tinha tudo para ser um sucesso e acaba... Esse tem é interessante, às vezes o provedor se preocupa muito com a tecnologia, com o produto, GPON, EPON, XGPON, não sei o que, e esquece da regulamentação. Por causa da origem, né, do empresário, a origem dele é técnica. A grande maioria. Hoje pode ter mudado um pouco, mas a grande maioria é aquele cara que já subiu em torre, né? Ele sabe muito de tecnologia, mas peca um pouco na questão da administração jurídica e contábil. Então, assim, a gente vem dando esse suporte para tentar, né, ao máximo possível, trazer a legalidade. A gente tem até um projeto de provedor legal, que é o provedor que está em conformidade com a legislação. E o concorrente também, quando a gente fala que é inimigo, mas vamos lá, nós temos o livre mercado, né? A concorrência é algo muito interessante para fazer o provedor sair da inércia, buscar melhores serviços. Então o concorrente é inimigo? A priori não. Mas aquele concorrente que trabalha na ilegalidade, o concorrente que não paga imposto, que não tem licença na Anatel, não tem contrato de compartilhamento de postes, ele não tem despesas, né? Então ele pode jogar o preço do serviço lá embaixo. Ele fica desleal. Fica desleal, é uma concorrência desleal. Então acaba se tornando um inimigo e tem que ser neutralizado. Tá? E o cliente, né? Igual eu falei, por incrível que pareça, o cliente, porque realmente o cliente é a pérola, né? É ele que dá o sustento da empresa. Mas essa pérola pode se tornar uma pedra no sapato, a partir do momento que o provedor ele não se protege com contratos, não segue as regras do direito do consumidor. Então, por exemplo, o contrato, ele que rege direitos e obrigações. Se num contrato ele não conseguir amarrar todos aqueles direitos que ele vai ceder para o cliente, ele deixa de forma aberta, ele pode acabar tendo que ceder mais direitos do que ele gostaria ou poderia dar. E isso acaba gerando prejuízo para a empresa. Prejuízo financeiro, prejuízo de imagem do provedor, né? Porque o cliente começa a reclamar. Exatamente. E aí quando vai para um juizado especial, por exemplo, em uma condenaçãozinha pode liberar uns 3, 4 mil reais. E nós sabemos, né? Vamos colocar um ticket médio de 100 reais, por quanto tempo você demora para você recuperar esse valor que você teve que indenizar o seu cliente. Então eu trouxe na palestra situações, né, contratuais, pontos contratuais, como agir com o seu cliente, para que você não
ceda maiores direitos do que ele deveria receber. Então, se a gente faz um contrato justo, né, igual a gente estava conversando antes, do ganha-ganha, o cliente ganha um belo serviço e o provedor é bem remunerado, a gente tem, então, todo mundo feliz. Se a concorrência for leal, melhor ainda. Se tiver todo mundo legalizado perante a Anatel, né, o fisco, melhor ainda, a gente tem um cenário ideal. Então a gente trabalha para ter esse cenário de legalidade. Muitas vezes é utópico, né? Muitas vezes a gente tem muito conflito de provedor com provedor, provedor com operadora, provedor com a Anatel, provedor com o fisco. É um caminho árduo, mas é um caminho que deve seguir e toda empresa tem que passar por isso. Então a gente bate na tecla, é hora de profissionalizar. Igual a gente falou também, a cultura do provedor é técnica. Então, assim, muitas vezes o provedor cresceu, porque a maré era boa, então impulsionou o provedor. Ele chegou num patamar que ele precisa de máxima organização, né? Ele vai se tornar uma empresa grande e a base dele tem que estar perfeita. E é aí que a gente vem trabalhando para ajudar ele a fortalecer a base, para ele ter essa sustentabilidade e poder focar no objetivo principal, que é o lucro. E a tua empresa ajuda o provedor nesse processo de você dar a consultoria e ajuda ele em todo esse processo? Exatamente, a gente mostra para ele o que é certo e o que é errado. Como a gente já tem um conhecimento, um know-how grande, pelo fato de estar no mercado, trabalhando com provedores há cerca de 7 anos, então a gente pode passar para ele, porque a gente já visualizou situações no passado que ele não deve passar. Então a gente trabalha no preventivo. Olha, não vai por esse caminho, porque esse caminho, a consequência é aquela. Então é indesejado. Então a gente consegue orientar o provedor o que é certo, o que é errado e qual caminho seria melhor para ele tomar, para ele não ter prejuízo. Bacana, Guilherme. Quer deixar um recado para os nossos clientes, pessoal que acompanha a gente aqui nas redes sociais? Oi, pessoal. É um prazer ter falado com vocês. Espero que o que foi dito aqui tenha agregado um pouco. E se precisar da gente, né, a ISP Consultoria está sempre disponível para atender vocês. Muito obrigado. Ok? Valeu, continuem seguindo a gente aí nas redes sociais. A gente tem bastante conteúdo interessante para trazer para vocês, ok? Valeu!